A Batalha de Midway foi uma das mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Nela, os americanos reverteram a sua situação de inferioridade em relação à marinha japonesa após Pearl Harbor. Um dos aspectos mais notáveis da batalha, que é demonstrado pelo filme, são os incríveis golpes de sorte dados pelos americanos, que decidiram uma batalha que parecia perdida desde o início. Ao preço de um porta-aviões, o Yorktown, a aviação embarcada da US Navy afundou os 4 principais porta-aviões da marinha japonesa, com isso praticamente detendo a maré de conquistas nipônicas. O filme em si é quase uma continuação lógica de Tora Tora Tora, de 1970, chegando a se valer até das mesmas cenas. Além disso, temos um drama paralelo, onde um piloto de caças, no filme filho do personagem de Charlton Heston, se apaixona por uma descendente de japoneses. Mas isso não atrapalha em nada o ritmo e a veracidade do filme, que chega a ser quase um documentário. O que realmente prejudica, e muito o filme, foi o desrespeito dos produtores aos aficionados pelo tema, ao enfiarem nele cenas das mais estapafúrdias, incluindo até aviões ingleses e alemães. É perfeitamente compreensível que as limitações técnicas da época não deixavam muitas opções, mas é impossível não ter a sensação de que alguém, em algum momento disse, qualquer coisa serve. Apesar de tudo, A Batalha de Midway é um bom filme, que merece estar com destaque entre os filmes de guerra clássicos. Ficha técnica. Título original, Midway. Elenco: Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn, Glenn Ford, Toshiro Mifune, Robert Mitchum e Cliff Robertson. Diretor: Jack Smythe. Ano: 1976. Classificação do Somnium: 3 estrelas. Curiosidades. As cenas no início do filme, durante o Raid a Tóquio, são tiradas de 30 segundos sobre Tóquio, de 1944. Robert Mitchum aparece nos 2 filmes. Ele foi o piloto Bob Gray em 30 segundos sobre Tóquio e o almirante William Halsey em Midway. É mesmo, é? A maioria das sequências de combate de caças é de noticiários de 1942, com cenas reais de combate a cores, com considerável corte devido à necessidade de adaptar a imagem ao enquadramento em Panavision. Este filme apresenta atores que fariam sucesso em séries de TV nos anos 1970 e 1980. Robert Wagner, o Jonathan Hart, do Casal 20. Eric Estrada, o Poncherello de Chips. E Tom Selleck, o eterno Magnum, sem o bigode. A voz de Toshiro Mifune é dublada pelo ator americano Paul Frees. Quase todas as cenas a bordo foram filmadas nos Estados Unidos no USS Lexington, que era um porta-aviões da classe Essex, comissionado em fevereiro de 1943. Mesmo alguns dos porta-aviões japoneses mostrados em visão panorâmica eram, na verdade, o Lexington, com o filme invertido para colocar a superestrutura do convés a bom bordo, enquanto em todos os porta-aviões americanos ela ficava no lado de estibordo. O Lexington, desativado em 1991, era o mais antigo porta-aviões em atividade na história. E agora é um navio-museu em Corpus Christi, Texas. Henry Fonda representou o almirante Chester Nimitz 2 vezes, neste filme e em A Primeira Vitória, de 1965. Várias cenas de ação, incluindo a que um Zero bate na ponte do Yorktown, foram tiradas de Barcos ao Mar, de 1956. Este foi o segundo filme a ser apresentado em Sensurround. O Sensurround foi empregado em apenas 3 outros filmes lançados pela Universal: Terremoto, de 1974, Terror na Montanha Russa, de 1977, e o lançamento na telona de Galáctica Astronave de Combate, de 1978. Várias cenas de combate aéreo
parecem ter sido tiradas de A Batalha da Inglaterra, de 1969. Há algumas tomadas onde as silhuetas distintas de Spitfires são visíveis, além de um Messerschmitt 109 caindo no mar. Uma explosão de um Ju-87 Stuka e de um Re 111 também podem ser encontradas. Em maio de 2016, Roland Emmerich anunciou que um remake de Midway seria seu próximo projeto, e de fato foi lançado em 2019. Toshiro Mifune interpretou o Almirante Yamamoto 2 vezes, neste filme e em O Amargo Começo do Fim, de 1968. Com um orçamento estimado de 4 milhões de dólares, o filme arrecadou 43 milhões e 220 mil dólares, apenas nos Estados Unidos e Canadá. John Wayne recusou o papel do Almirante Halsey, que foi interpretado por Robert Mitchum. O papel de Charlton Heston como assessor do Almirante Nimitz foi o único fictício do elenco principal. Jack Smite substituiu John Guillermin como diretor. Em 1976, o roteirista Donald S. Sanford publicou o livro Midway, a Novel, baseado no roteiro do filme. Furos. O filme se utiliza de muitas cenas reais, onde aparecem F-6F Hellcats, F-4U Corsairs e SB-2C Helldivers que não estavam ainda em serviço. Quando o cockpit de um dos aviões pega fogo, o piloto pega um extintor de incêndio. É um modelo mais moderno, não o extintor de incêndio que teria existido na década de 1940. O escritório do Almirante Nimitz, em Pearl Harbor, inclui uma bandeira do Departamento da Marinha, azul com o selo do departamento no centro. O cenário é 1942, mas esse selo só foi adotado em 1957 e a bandeira em 1959. Alguns dos jipes neste filme têm para-brisas de uma peça. Estes jipes só foram produzidos depois da Segunda Guerra Mundial. Na cena final, onde uma multidão se reúne no cais para receber o Almirante Spruance e o SS Enterprise de volta a Pearl Harbor, muitos dos figurantes estão vestidos com roupas contemporâneas que não eram do período de 1942. Durante o bombardeio japonês de Midway, você pode ver brevemente mastros de encouraçados ao fundo. Esta é uma cena tirada de Tora, Tora, Tora. No filme, o Almirante Nimitz diz que é apenas um cara da pradaria do Texas. No entanto, Nimitz nasceu e cresceu em Fredericksburg, no chamado Território de Colinas do Texas. Só em 1905, quando foi para a Academia Naval em Anápolis, que Nimitz provavelmente viu pela primeira vez algo parecido com pradarias. O Almirante Fletcher, interpretado por Robert Webber, é mostrado surpreso com o fato de o Almirante Spruance ter substituído o Almirante Halsey, porque Spruance era um almirante de cruzador. Isso é no mínimo estranho, já que o próprio Fletcher era igualmente um almirante de cruzador que só comandava os porta-aviões havia alguns meses. O alferes George Gay, interpretado por Kevin Dobson, voa em um avião torpedeiro, mas, quando seu avião cai, uma filmagem de um caça Grumman Hellcat é usada para representar o incidente. O alferes George Gay é baleado na mão e no braço direito. Mas, quando ele está nadando na água, ele está protegendo seu braço esquerdo e pegando seu dispositivo de flutuação com a mão direita. Mais tarde, quando ele está na água assistindo o ataque, os ferimentos somem. Enquanto o avião de George Gay sobrevoava o porta-aviões, pouco antes de cair, aparece um avião verde com marcas japonesas Hinomaru, em vez de um avião azul-cinza com marcações americanas. Na cena dos aviões japoneses indo atacar Midway pela primeira vez, é mostrado claramente que eles levam torpedos, não bombas. Quando o Esquadrão Torpedeiro 8 se volta para atacar os porta-aviões japoneses, pode ser visto claramente que eles não têm armas debaixo dos aviões. Quando Tom Garth, interpretado por Edward Albert, decola do porta-aviões para atacar os japoneses, ele está em um F-4F Wildcat. Mas quando ele retorna do ataque, ele está em um F-6F Hellcat.
Tom Garf consegue apagar o fogo do cockpit e assim mesmo, enquanto usava as luvas de couro de piloto. Apenas para depois erguer os braços queimados em um gesto dramático, mas sem luvas, em suas mãos. Quando Tom Garf aterra seu avião após o ataque aos porta-aviões japoneses, seu rosto está escurecido pelo fogo no cockpit. Quando a tripulação o retira do avião e o coloca na maca, seu rosto está sujo, mas não enegrecido. Quando Garth está falando com o almirante Pearson, interpretado por Ed Nelson, no mesmo lado da mesa, Pearson é visto com as mãos ao seu lado, e na próxima tomada, ele tem uma pasta em suas mãos. Em um ponto da conversa entre Pearson e Garth, na frente da mesa, a sombra da câmera aparece em Pearson. As primeiras aeronaves mostradas decolando para defender Midway são 2 P-40 Warhawks do Exército. Não havia caças P-40 estacionados em Midway, apenas F-4 F-3 Wildcat e F-2A3 Buffalo. Na mesma cena, montanhas podem ser vistas ao fundo mais distante. Não há montanhas em Midway, já que ele é um pequeno atol. Esta é uma cena tirada de Tora, Tora, Tora. Aparece claramente um encouraçado da classe Iowa. Mas essa classe só foi lançada após a Batalha de Midway. E não havia nenhum encouraçado norte-americano envolvido nesta batalha. Quando o Yorktown está sob ataque, os porta-aviões são mostrados atirando nos japoneses com canhões de 40 mm e 20 mm. Naquela época, o Enterprise, o Yorktown e o Hornet ainda estavam armados com canhões antiaéreos de 5 polegadas e metralhadoras .50 refrigeradas a água. Quando os esquadrões de torpedeiros são mostrados, os aviões são, na verdade, bombardeiros de mergulho Volt SB-2U Vindicator, quando certo seria o Douglas TBD Devastator. Eu não entendi o que ele falou. Os chips de propriedade da Marinha dos Estados Unidos são mostrados com as letras USA, mas isso era prática do Exército. Os chips da Marinha eram pintados com USN. Em todas as tomadas aéreas de porta-aviões, os decks de voo angulares são claramente visíveis. Pistas de pouso em ângulo só foram usadas no pós-guerra, e os porta-aviões japoneses nunca foram equipados com eles. Nenhum bombardeiro B-17 pousou em Midway durante a batalha. Trata-se de mais uma cena retirada de Tora, Tora, Tora. Durante o ataque de bombardeio americano final, um encouraçado de classe Yamato é visto ao lado do Hiryu. Nenhum navio desta classe estava presente à batalha. As belonaves que acompanhavam os porta-aviões eram o Haruna e o Kirishima, ambos da mais antiga classe Kongo. As cenas do fogo antiaéreo nos navios japoneses mostram armas gêmeas americanas de 5 polegadas e canhões quad de 20 mm. Isso se deve ao fato de que muito poucas filmagens de navios japoneses sobreviveram à guerra, e ainda assim têm péssima qualidade. Durante o segundo ataque ao Yorktown, uma tomada mostra um navio de guerra atingindo um bombardeiro japonês no céu com seus canhões de 16 polegadas. Essas peças não possuíam capacidade antiaérea, e nenhuma arma antiaérea tinha mais de 5 polegadas de calibre, devido às baixas cadências de fogo e à incapacidade de disparar acima de um certo ângulo. O almirante Spruance é mostrado fumando um charuto. Na realidade, Spruance era conhecido entre seus pares por seus hábitos pessoais saudáveis. Ele não fumava nem bebia. Na discussão sobre o significado de AF, Nimitz ordena que uma mensagem falsa seja enviada a Midway via avião de ligação. Na verdade, a mensagem foi enviada pelo cabo Transpacífico, que ligava a costa oeste a Midway, e não por avião. Ed Nelson está listado nos créditos como Almirante Harry Pearson, mas ele tem apenas uma estrela, o que indica que ele é um Comodoro,
que é um posto de guerra em vigor durante a Segunda Guerra Mundial. Quando fez seu relatório da Batalha do Mar de Coral, o capitão Garth afirma que um porta-aviões japonês de primeira linha, que seria o Shokaku, foi afundado, assim como um menor, o Shoho. A inteligência dos Estados Unidos sabia muito bem que Shokaku não tinha sido afundado, mas que ele havia sido seriamente danificado e estava voltando para o Japão para reparos. Quando Yamamoto pergunta como o bombardeio de Doolittle foi realizado, o mensageiro diz a ele que bombardeiros terrestres dos Estados Unidos foram lançados de porta-aviões. Teria sido impossível para os japoneses ter essa informação 10 minutos após o ataque. Quando o PBY Strawberry 9 primeiro vê o corpo principal, os navios japoneses estão se afastando deles, como evidenciado pela posição de seu rastro. O piloto os vê enquanto olha para a frente pela janela lateral. Os navios deveriam estar viajando na direção dele. Quando os aviões japoneses se aproximam para atacar o Yorktown pela primeira vez, é claramente visível que os aviões não levam nenhum tipo de armamento sob eles. Além disso, durante o ataque, aparece um Grumman Avenger com marcações britânicas. No segundo ataque aéreo ao Yorktown, 2 kamikazes atingem o porta-aviões. Acontece que os kamikazes ainda não existiam, pois eles só surgiriam em outubro de 1944. E não houve colisões intencionais de aviões japoneses nesta batalha. As cenas finais de batalha ocorrem em mar aberto, mas podem ser vistas instalações de terra ao fundo, o que demonstra que são mais cenas tiradas de Tora Tora Tora. Aos 52 anos, Charlton Heston era certamente velho demais para interpretar um piloto. Quando Matt Garth está fazendo a sua aproximação de pouso após a batalha, o número 34 pode ser visto claramente na polpa do porta-aviões, o que o identifica como USS Oriskany. Quando Matt Garth bate na pista de pouso no final do filme, a cena mostrada na verdade ocorre durante a Guerra da Coreia, mostrando um SB-2C Helldiver atingindo a rampa antes de se transformar em um F-9F Panther, um bombardeiro a jato, quando explode. Que viagem é essa, véi? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Veja também os outros vídeos no nosso canal do YouTube. E nos visite em nossas redes sociais, homepage, Facebook, Instagram. Até a próxima!